Você está trabalhando muito ou está trabalhando nas tarefas certas? Agenda cheia não é sinal de produtividade, é sinal de falta de escolha. Peter Drucker lembra que o recurso mais escasso do gestor é o seu tempo. E Michael Gerber mostra em o seu famoso livro O Mito do Empreendedor que o dono que vive apagando incêndio está preso no papel de técnico e não consegue ser o estrategista do seu negócio. Nesse encontro, vamos falar de gestão de tarefas. Como escolher o que merece o seu tempo? Como organizar o dia para não ser engolido pelo que é urgente? Como alinhar tarefas do time aos processos e aos objetivos? Mas antes de seguir, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe com aquele amigo dono de negócio que vive dizendo: eu não tenho tempo para nada. Nós precisamos ter claro que tarefa não é qualquer coisa que aparece. Vamos alinhar esse conceito. Tarefa não é tudo que aparece no seu WhatsApp. Tarefa aqui é uma ação específica, com início e fim, que leva você na direção de um objetivo. Peter Drucker insiste: o gestor deve perguntar sempre: em que devo concentrar meu tempo para trazer a maior contribuição para o negócio? E Gerber lembra que se você não decide o seu trabalho, o trabalho decide por você. Pegue então um objetivo simples. Por exemplo, aumentar o faturamento em 20% nos próximos 12 meses. Algumas tarefas estão ligadas a isso, que podem ser ligar para 5 clientes e oferecer um novo serviço, montar uma campanha simples de e-mail para ex-clientes e revisar a proposta comercial padrão para aumentar a conversão. Perceba que são ações específicas, não são ideias soltas. Mas você pode perguntar: como que eu identifico o que realmente merece o meu tempo? Peter Drucker sugere que você possa avaliar o seu tempo constantemente, continuamente. E Gerber mostra que o dono precisa separar o seu papel em 3 papéis, a sua atuação em 3 papéis: empreendedor, gerente e técnico. Vamos usar um filtro em 3 níveis para que você possa identificar melhor as suas tarefas. O primeiro filtro é: precisa ser mesmo feito? O que acontece se eu não fizer isso? O quanto isso contribui para o objetivo real ou é só um hábito? 2. Precisa ser feito agora? Isso vai gerar algum resultado no curto prazo ou pode ser planejado? Não confunda um barulho com a prioridade. E o terceiro, precisa ser feito por você? Essa tarefa exige realmente a sua experiência ou ela pode ser treinada, delegada? Aqui entra forte a lógica de Michael Gerber. Se você é o técnico para tudo, você não tem empresa, você tem um emprego piorado. Faça esse mini exercício bem rápido. Liste 5 tarefas que você fez ontem e passe cada uma delas pelos filtros. Tinha que ser feita ontem e tinha que ser feita por você? Você provavelmente vai descobrir que fez coisas que não precisavam ser feitas, fez coisas que poderiam ser planejadas e fez coisas que outra pessoa poderia fazer em seu lugar. Só esse filtro nesses 3 níveis já libera um tempo muito importante para o seu negócio, quando você aplica ele com sinceridade. Mas vamos organizar as tarefas no dia a dia de uma forma simples. Você não precisa de um software super complexo para organizar as tarefas. Você precisa de um sistema básico que responda: o que eu vou fazer hoje e por quê? Você pode usar papel e caneta, o Trello, o Planner, o Notion, qualquer ferramenta simples. A minha sugestão é que você crie uma estrutura diária para isso. Primeiro, faça uma lista mestre da sua semana. Separe 10 a 15 tarefas importantes que estão ligadas aos seus objetivos, não às urgências. Por exemplo,
avançar numa proposta, revisar um processo, ligar para um cliente estratégico. Depois, faça o planejamento do seu dia. Dedique 10 a 15 minutos para fazer isso. Escolha 3 tarefas mais importantes do dia, as Big Three. Pergunte: se eu fizer só essas 3 tarefas hoje, o dia já terá sido produtivo? Depois, reserve blocos. Isso. Blocos de 60 a 90 minutos sem interrupção para as tarefas que você identificou como importantes, sem WhatsApp e sem acesso ao e-mail. Isso é alinhado ao que Drucker defende como trabalho concentrado em tarefas importantes. No planejamento do seu dia, deixe o espaço para imprevistos. Deixe de 30% a 40% do seu dia para demandas inesperadas. Afinal, o negócio sempre terá um imprevisto. O erro é planejar o dia como se não houvesse. Uma pergunta-chave deve ser feita: esta é a melhor utilização possível do meu tempo agora? Se a resposta for não, você está em uma tarefa errada. Vamos agora ligar as tarefas aos processos e à equipe. No encontro anterior, nós falamos de processos. Agora vamos conectar as tarefas a eles. Para você e para a sua equipe, a lógica deve ser sempre a seguinte: processos dizem como nós fazemos as coisas aqui. Tarefas são as ações do dia que seguem esses processos. Por exemplo, processo: envio de propostas com um checklist que nós já falamos. Tarefas diárias: montar a proposta do cliente X, seguindo o modelo, agendar o follow-up da proposta enviada ontem, atualizar o status de tudo isso no nosso CRM. É importante que a equipe saiba o que cada pessoa faz, quais são os processos que cada pessoa executa e quais são as tarefas obrigatórias para isso por dia ou por semana. As tarefas da equipe devem aparecer em algum lugar compartilhado, um quadro físico, um Trello ou uma planilha física. E você, como dono, não pode virar a central de urgência. Em vez de distribuir a tarefa por WhatsApp o dia inteiro, tenha um momento diário, no mínimo semanal, para alinhar as prioridades. A sugestão é de uma rotina com um time de pelo menos 15 a 20 minutos todos os dias, ou 3 vezes por semana. E lá deverá ser definido que cada um vai entregar hoje 2 a 3 tarefas principais. E perguntar: alguma dúvida sobre os processos? Existe algum bloqueio que impede a realização de alguma tarefa? Isso é colocar em prática aquilo que nos ensina Michael Gerber. Você passa a gerenciar o sistema e não apagar incêndios o tempo todo e pior, sozinho. Muito bem, vamos então fechar esse nosso raciocínio do nosso papo de hoje. Você entendeu que tarefa boa é uma ação específica ligada a um objetivo. Você viu 3 perguntas essenciais de um filtro que deve ser aplicado. Precisa ser feito, precisa ser agora e precisa ser por você. Aprendeu também uma forma simples de organizar o seu dia. Defina 3 big tarefas do dia, crie os blocos de foco de 60 a 90 minutos, separe um espaço para imprevisto e viu também como você pode conectar essas tarefas aos processos e ao trabalho da equipe. Então, amanhã cedo, antes de abrir o seu e-mail ou o seu WhatsApp e ficar perdido no monte de incêndios, liste 3 tarefas importantes do dia ligadas ligadas ao objetivo central, a objetivos do negócio e não urgências. Ao final do dia, veja se você fez as 3. E se não as fez, pergunte: o que entrou no lugar e por quê? Se você começar a repetir esse exercício por 5 dias seguidos, você vai sentir mais controle sobre o seu tempo. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe com quem você sabe que está afogado em tarefas e precisa dessa virada de chave. Nos próximos encontros, vamos continuar aprofundando a construção de uma empresa que funciona sem depender de heróis, com base em tudo aquilo que nós aprendemos com Peter Drucker, Michael Gerber
e outros tantos. Fique conosco no Gestão Consciente.